Fala, povo lindo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Passando aqui para dizer que o Senhor, Ele é caminho, Ele é verdade e é vida. Dizer para você que você não está perdido, dizer para você que você tem um caminho, que você pode, nas dificuldades da sua mente, na dificuldade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu entender, buscar a verdade nas Escrituras, porque a verdade ela gera vida através de um caminho de decisão, a verdade ela gera vida através das renúncias a qual precisamos e ansiamos todos os dias de nossa vida fazê-las para que possamos viver no extraordinário de Deus, aonde este caminho e esta verdade e esta vida está sobre todo modo nas renúncias, está sobre todo modo no entender de Deus a qual não compreendemos, porque quando compreendemos e entendemos que somos escolhidos, separados, remidos, lavados do Espírito Santo de Deus para viver um chamado, devemos entender o caminho, a verdade e a vida, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para quê? Para que a obra do Evangelho ela seja manifestada, ela seja entregue, ela seja direcionada, ela seja um posicionamento na vida dos vossos irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Este é um caminho, uma palavra de direcionamento, é uma palavra de verdade, é uma palavra que gera vida, porque existe, buscai é um caminho, o reino de Deus é uma verdade, e as demais coisas são vida, porque serão acrescentadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, serão acrescentadas pela vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Então não cesse de caminhar na vontade de Deus, não cesse de caminhar pelo que Deus te chamou, pelo que Deus te separou. Não cesse de fazer a vontade de Deus todas as vezes que você desiste ou você muda a rota a qual o Senhor te chamou para fazer a sua vontade, os seus desejos, para fazer conforme você quer, da forma que você está pensando, você acaba se afastando daquele propósito, você começa a não entender, começa a desperceber os caminhos da oração, as palavras de oração a qual você pode proferir, falar para gerar sobre sua vida, sobre sua casa, o entendimento da vontade de Deus, para a libertação, para a cura espiritual, porque os vossos ouvidos são primeiro a ouvir, pois ele está mais perto da vossa boca do que qualquer um outro ouvido. Então devemos vigiar e orar todo o tempo a vontade de Deus, vigiar e orar em todo o tempo, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela seja feita em nós, através de nós e por nós. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que morrer por amor a mim, esse viverá. E ela diz com toda a autoridade, a Sagrada Escritura com toda a autoridade diz que aquele que morrer por amor a mim, esse viverá. Veja bem o caminho, a verdade de vida e vida que esta palavra libera. Pois compreender e entender verdadeiramente ela é que faz toda a diferença. Morrer para Cristo, viver em Cristo, morrer para o reino de Deus, se esvaziar de tudo aquilo que não nos pertence, se esvaziar de tudo aquilo que estamos cheios. Para quê? Para fazer a vontade de Deus, levando o Evangelho aos cativos, órfãos, oprimidos, levando salvação aos perdidos, aos caídos, aos coxos, aos paralíticos, aos enfermos. Levando o Evangelho de salvação nos relacionamentos, nas alianças quebradas, nos espírito abatido,
oprimido, porque só a palavra de Deus pode gerar uma comunhão de entendimento, pode gerar uma intimidade para restaurar, para avivar, para tirar daqui de dentro para fora, como o Senhor tem nos chamado, como o Senhor tem nos posicionado para fazer com que a palavra dele seja entronizada em vosso coração, seja enraizada em vosso espírito e vivificada na graça de Deus, na benevolência, na humildade, na bondade, na mansidão, na comunhão, no amor ao próximo, no honrar verdadeiramente os mandamentos, estatutos, as leis que o Senhor nos deu em todo tempo. A Bíblia vai dizer que devemos amar ao vosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia vai dizer que nós pedimos a Deus que Ele prepare uma mesa diante dos vossos inimigos, para que o nome dele seja engrandecido. Então devemos entender que o perdão ele gera o livramento, o perdão ele gera a liberdade, o perdão ele gera libertação espiritual, libertação sentimental, física, no mundo espiritual, a qual a comunhão em Cristo Jesus pode nos dar todos os dias, porque perdoar é obedecer, perdoar é cumprir mandamento, perdoar é andar pelo caminho da verdade, é andar pela verdade, é viver a verdade em Cristo Jesus. Libere perdão enquanto há tempo, libere perdão enquanto há necessidade de perdoar. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui com esta palavra para mexer no seu sentimental, para mexer no seu psicológico. Eu estou aqui através desta palavra para que ela possa ser entronizada no seu espírito, para que ela possa ser enraizada no seu coração e para que ela possa dispersar todo eu achismo, todo eu suficiente, todo eu incircunciso, todo eu sem diretriz, sem retidão, sem reverência, temor e obediência, mas para que esta palavra ela possa gerar, através da vontade de Deus na sua vida, uma fé inabalável, uma fé destronável, uma fé instituída no temor e na obediência, na reverência, no servir ao próximo, no amar ao próximo, no viver em comunhão, no obedecer à vontade de Deus, porque todas as vezes que cumprimos a vontade de Deus, todas as vezes que obedecemos a Deus, estamos cada vez mais nos aproximando da verdade a qual Deus tem dado em nós, tem dado através de nós, porque todas as vezes que liberamos a palavra de Deus, todas as vezes que propagamos o Evangelho, também somos cheios dele, também somos cheios da vontade de Deus, porque o Espírito de Deus se move em nós, o Espírito de Deus se move através de nós, pelo sobrenatural de Deus, pelo sobrenatural dos céus, porque no sobrenatural está as obras do bem e do mal, no sobrenatural está as obras celestiais e as obras malignas, mas servir verdadeiramente, servir corretamente é que faz a diferença, servir ao reino dos céus, servir ao Deus Todo-Poderoso, servir a Deus para que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável, servir de todo o coração, de todo entendimento, de tudo que tem e que somos, para que a vontade de Deus seja feita nas vossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito és o Deus Todo-Poderoso, bendito és o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Sim, amado de Deus, a justiça de Deus é louvável. Entenda que o amor que Deus tem por nós, ele não se baseia na nossa vontade, ele não se baseia no nosso fazer, ele não se baseia na lei que está sobre nós, mas o amor de Deus, ele entra, ele toma o lugar, ele transborda, ele jorra como fonte de água viva através da sua graça imensurável, através da sua graça louvável, através da verdadeira justiça
a qual o Senhor nos ensina como deu a Abraão para sair da sua terra e da sua parentela e ir para a terra a qual o Senhor tem para com ele, para sair das vossas vontades, das vossas leis, dos vossos cumprir e ir para onde? Para a vontade de Deus, para cumprir a vontade das ordens, dos chamados a qual o Senhor Deus deu e dá para conosco. O Senhor, amado e amada em Cristo Jesus, Ele tem um propósito poderoso para a sua e para a minha, para nossas vidas. O Senhor nos separou para que sejamos referência, para que sejamos exemplos através do testemunho, através dos milagres, dos prodígios a qual o Senhor fez e fará, não só na minha e na sua, mas na vida de todos nós, porque nós somos criatura, imagem e semelhança dele. Nós até podemos negar a face de Deus, mas Deus ele nunca vai negar a nossa face, porque não há como fugir daquele que nos criou. Não há como se esconder a criação a qual fez. Então, quando verdadeiramente estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. E o Senhor nosso Deus, Ele te chama. O Senhor nosso Deus, através da sua palavra, através de ministros, através de eleitos, de separados, Ele envia a salvação para que você possa se converter dos maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Ele e viver na plenitude da vontade de Deus e viver conforme o Senhor tem te chamado para ser. Uma bênção na sua geração, referência na sua geração, abençoador da sua geração, porque abundantemente as fontes de água vivas, elas jorram vida pela graça que Deus nos dá, pela graça instituída a qual o Senhor nos recebe quando buscamos verdadeiramente Ele, quando buscamos Ele. Ele nos recebe quando não buscamos, imagine quando buscamos. Ele está sempre disposto a ouvir, sempre disposto a guardar e cuidar. Porque em Salmos 91 a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, amado, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a sua vida a Deus Todo-Poderoso, confia nele e o mais ele fará. Para que haja salvação, para que haja renovo, transformação, para que haja regozijo, para que o Espírito se encha da graça, do amor, da benevolência, da vontade de Deus. Amém? Amém? Que o Senhor nosso Deus possa entrar na sua casa, na sua vida, na sua empresa. Que o Senhor, através do Espírito Santo, que é intercessor, mediador da vontade dEle, Ele possa transbordar nos seus caminhos e você possa entender que sozinho você não chega a lugar nenhum, sozinho você não alcança o que você está vendo, o que você está entendendo, o que está sendo colocado diante da sua face. Mas em Cristo Jesus, com Cristo Jesus e através de Cristo Jesus, você vai mais longe, você vai adiante, você continua indo avante, porque é o Espírito de Deus que te guia, te guarda, te cuida, é o Espírito de Deus que intercede, que interage e que leva ao Senhor todo o seu clamor, sua súplica e sua adoração. Então, buscai de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com tudo o que tem, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na sua vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, eu declaro sobre a vida de cada um de vossos irmãos que entrou e está e permanece nesse vídeo. Eu declaro sobre a vida dele, Pai, cura. Eu declaro sobre a vida dele liberdade espiritual, mental, liberdade deste cativeiro sentimental. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor envia, Senhor,
sobre a autoridade do teu reino, sobre a autoridade em nossas vidas, Pai. O livramento, Senhor, para alcançarmos, Deus Pai Todo-Poderoso, o extraordinário da vida na tua presença, para alcançarmos, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o extraordinário de Deus, Pai, sobre o vosso chamado, sobre o desígnio, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor nos confiou, Pai, porque tudo aquilo que está impedido alcançar, tudo aquilo que está impedindo, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, adentrar, Senhor, a vossa vida vai cair sobre terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está impedindo, Senhor, de receber, papai querido, o que o Senhor nos prometeu, caiu sobre terra em nome de Jesus. Eu declaro, você é mais que vencedor, você é obra-prima, você é primícia do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado, exaltado ao santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não queira, não deseje e não seja menos do que aquilo que o Senhor vos chamou para ser. Seja aquilo que o Senhor vos posicionou, vos chamou para exercer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro vida, vida abundante, vida alegre, vida transbordante no cálice da vida, no cálice do amor, do juízo de Deus. Eu declaro vida, vida, vida abundante em Cristo Jesus, e que você viva extraordinariamente na presença de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.